Ok, o que a gente vai falar agora é sobre essa ideia esse conceito de o que é uma função inversa. Então, só relembrando a ideia de função que a gente viu, que a gente tem um certo conjunto aqui que a gente chama de domínio, que é o conjunto das minhas entradas, das minhas possíveis entradas, que eu posso calcular essa função, que leva a determinados pontos aqui num outro conjunto que a gente chama de imagem, ok? E a ideia da função é que ela vai levar esses pontos aqui, essas entradas x, em respectivos valores que a gente vai chamar de f de x, ok? Então a ideia é essencialmente, ou seja, ela vai levar essa entrada x na resposta f de x e em geral, como a gente viu antes, isso está relacionado com uma expressão algébrica que depende do x, ok? Mas é essencialmente uma relação. A relação inversa disso daqui é simplesmente você fazer o contrário disso, é seguir o caminho oposto, vamos dizer. Se a função você vê como um caminho de x até f de x, a função inversa vai ser o caminho oposto, ou seja, vai ser a volta aqui. Então, essa ideia aqui inversa, vamos fazer de uma outra cor. Isso aqui, esse processo inverso, esse processo contrário, seria o processo do que seria a inversa da função, ok? Que no caso, então, no caso da função, a entrada era x e a resposta é f de x. Já no caso da inversa, ela vai levar esse valor f de x em x, ok? Faz justamente o contrário. Obviamente, para que a gente possa chamar essa relação que eu escrevi aqui com essa notação f na menos 1, não confunda com a notação do que é o inverso de um número, né, que também a gente escreve desse jeito, f elevado a esse expoente menos 1. Aqui não é bem um expoente, é só uma notação que a gente dá para a função inversa, ok? A função, em geral, a gente usa a notação f, para a inversa a gente usa f com esse, como se fosse um expoente aí na menos 1, não é bem um expoente, é só uma notação. Então, para ter uma ideia melhor disso aqui, antes de analisar quando é possível a gente fazer isso, então imagine aqui, eu vou colocar uma tabela aqui com alguns valores para uma função. Então vou colocar aqui na minha primeira coluna os valores de x e aqui na segunda coluna os respectivos valores para f de x. Vou escolher valores aleatórios. Então vamos dizer, considerar uma função que leva o número 3 no número 5, ela vai levar o número 5 no número 4, ela vai levar o 6, vamos dizer, no número menos 7. E assim vai, poderia continuar digitando outros valores. E o que seria a função inversa disso daqui? A função inversa, no caso, aqui eu vou usar a mesma notação. Aqui eu vou escrever a primeira coluna também como x e a segunda coluna como a função inversa aqui da f. Como eu disse, a notação a gente coloca esse f na menos 1, mas isso não é o inverso da expressão algébrica, ok? Não é a expressão algébrica para f é um número real e esse f na menos 1 de x não é a mesma coisa que o inverso da expressão algébrica, que eu vou mencionar sobre isso aqui. Então, essa função vai fazer justamente o contrário. Então, é essencialmente essa primeira tabela que eu tenho aqui, com os valores de x e f de x, eu só vou inverter a ordem dessas colunas. Então, como eu disse aqui, a função f, aqui nesse caso, leva o 3 no 5. A função inversa vai levar o 5 no 3, ok? Se essa função f leva o 5 no 4, que é o que diz aqui, né? F de 5 é 4. A primeira tabela é o valor de x e a primeira coluna é o valor de x, a segunda coluna é o valor correspondente a f de x. Então aqui, quando eu tenho 5 e 4, f calculado em 5 é 4. No caso da inversa, vai fazer o caminho inverso, né? O caminho contrário, que vai levar o 4 no 5. E da mesma forma, essa função inversa vai levar esse número menos 7 em 6, ok? Então, essencialmente essa ideia que eu fiz aqui, você vendo como uma relação, como se fosse um caminho que você faz de um ponto a outro, a função f vai levar x em f de x. A inversa vai levar aquele valor correspondente a f de x em x. O problema é o seguinte, para que a gente possa chamar algo de função, uma das coisas elementares que a gente viu, para que possa chamar algo, uma relação matemática de função ou uma expressão algébrica, você pode ver também, dessa forma, é que
eu não posso ter respostas distintas para o mesmo valor. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, vamos considerar essa uma outra função agora, então um outro exemplo. Perceba que eu ainda não estou relacionando funções com expressões algébricas. Eu estou vendo, por enquanto, um conceito um pouco mais geral de função para relacionar com esse conceito de função inversa. Então, vamos considerar um outro exemplo aqui. Eu vou usar as mesmas, uma notação parecida. Vou considerar x e agora vou, em vez de usar f de x, vou chamar g de x, só para não confundir com aquele primeiro exemplo que a gente viu. Então, eu vou considerar uma função que vai levar o número 1 no número 3 e ela vai levar o número 2 em 5 e ela vai levar, vou escrever mais valores aqui, o número 5 em 3 e ela vai levar, vamos dizer, o número menos 7 em menos 3, por exemplo. Então vamos imaginar que eu tenha uma função que faz esse tipo de coisa. Essa função aqui eu não posso considerar a inversa dessa função. E o porquê que eu não posso considerar essa inversa dessa função? Então perceba o seguinte. Então veja aqui. Existem dois valores distintos, que no caso aqui, por exemplo, só nessa pequena tabela, eu vejo o seguinte, que g calculado em 1 é 3. Mas se eu calcular também g em 5, também eu vou ter a mesma resposta, que é 3. Então, o problema, isso aqui não tem problema no caso de função. Na definição de função, eu posso ter entradas distintas e distintas dando a mesma resposta. Isso não é um problema. Mas quando eu vou falar de uma relação inversa, e essa relação inversa eu quero chamar de função, eu tenho que garantir a mesma coisa, que entradas distintas tenham respostas, quer dizer, que uma entrada não tenha mais de uma resposta diferente. Então o problema aqui é que se eu considerasse uma relação inversa, qual seria a resposta da relação inversa para o 3? Ou seja, o valor 3 vai ser levado em quê? Em 1 ou em 5? E aí gera essa confusão a princípio, porque a função g ela leva tanto o número 1 como o número 5 nesse número 3 aqui. Então, se eu fosse construir uma relação inversa, ou seja, eu quero inverter agora. Então, a g vai levar o 1 no 3 e vai levar o 5 também no 3. Isso não tem problema, ok? Para a definição de função. Mas se eu quero uma relação inversa, ou seja, se eu saio do 3 agora, por essa relação inversa, para onde é que eu vou de volta? Eu vou para o 1 ou vou para o 5? Então, gera essa confusão. E isso aqui está relacionado com um conceito que a gente viu antes na aula de função, é que essa função g aqui, então logo essa função g, ela é uma função, isso não é problema, mas ela não é uma função que a gente chama de injetiva. E o que é uma função injetiva? É o seguinte, então, vamos colocar aqui, então lembre desse conceito que a gente falou de função injetiva, que uma função é injetiva se entradas diferentes, é isso que eu quero dizer, entradas distintas correspondem a respostas distintas. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Está aparentando um pouco difícil, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu tenho uma determinada resposta, eu não posso ter mais de duas perguntas, vamos dizer assim, para aquela resposta, ou seja, que é o que eu estou chamando aqui de entrada. Então, cada pergunta corresponde a uma única resposta, e vice-versa. Se eu tenho uma determinada resposta, existe apenas uma pergunta lá, uma entrada que eu posso chegar nessa resposta. E se você escreve isso aqui numa expressão algébrica,
Então, ou seja, usando aqui a notação de função, que em geral a gente usa como f, se eu tenho dois valores distintos, vamos chamar dois valores distintos, x1 diferente de x2, então f calculado em x1 é diferente de f calculado em x2. Isso é o que a gente chama de função injetiva, ok? Entradas distintas, no caso aqui x1 diferente de x2, vai dar respostas distintas necessariamente. Então a gente sabe funções clássicas que não satisfazem isso, por exemplo, função quadrática, que leva x em x ao quadrado, ela não satisfaz isso porque, por exemplo, qualquer número, você pega, por exemplo, 2, o correspondente, o oposto do 2, também tem quadrado igual a 4. Então, tanto 2 ao quadrado como menos 2 ao quadrado, eles dão como resposta 4. Então, portanto, essa função quadrática, x ao quadrado, ela não é injetiva, ok? Por exemplo. Então, são muitas funções são injetivas. Funções lineares, por exemplo, qualquer função que você pega do tipo que leva x numa equação do tipo ax mais b, essas funções sempre são injetivas, ok? Sempre vai dar respostas distintas para números distintos. Uma outra forma de você escrever essa equação que eu escrevi aqui é o seguinte, ou a gente também pode dizer o seguinte, que se eu tenho duas entradas com a mesma resposta, ou seja, f de x1 é igual a f de x2, no caso das funções injetivas, necessariamente essas respostas, essas entradas aqui, x1 e x2, tem que ser a mesma. Então, isso aqui são duas formas distintas de você escrever o mesmo argumento lógico aqui, ou seja, duas entradas distintas produzem respostas distintas, é equivalente a você dizer que respostas iguais correspondem a entradas iguais, ok? Então, são duas formas distintas de você falar a mesma afirmação lógica, matemática aqui no caso. Ok? Então, isso aqui é uma coisa que... O que é que isso aqui tá? Não vamos perder a ideia da aula que quer falar sobre funções inversas. Uma coisa que a gente viu naquele exemplo bem simples lá que eu mostrei aqui dessa função g é que é algo necessário que a função seja injetiva para que ela tenha uma inversa, ok? Então, então vimos que naquele exemplo simples ali que para que uma função f possua uma inversa, uma relação inversa, né, no caso, que é o que a gente chama de função inversa, e a gente escreve com notação desse jeito, f menos 1, é necessário que essa função f seja injetiva. E aí você pergunta, será que isso é suficiente para eu dizer que uma função possui inversa? E aí eu digo, depende. Depende qual conjunto. Se você está considerando que a função leva, daquele jeito que eu escrevi lá, pontos que estão no domínio numa imagem, na imagem que apenas as possíveis, apenas as respostas que você obtém para cada entrada, então sim, aí sim, você pode dizer que ser injetiva é necessário, é suficiente para dizer que vai ter uma inversa, né, que você pode relacionar. O problema é que, em geral, muitas vezes a gente considera algo um pouco maior do que a imagem, ou seja, a gente considera um conjunto, no caso aqui, vendo como funções de uma variável real, ou seja, que leva um número real em um número real, a gente considera ali na resposta, não o conjunto exatamente das respostas que a gente obtém para as entradas, a gente considera um conjunto um pouco maior. Então, lembra, a gente considera um conjunto que a gente chama de contradomínio. Considera o domínio da função, que são as possíveis entradas, que eu posso calcular aquela função, okay? Que aquela relação faz sentido, em possíveis respostas. Então, nessas possíveis respostas, pode ser que tenha algo a mais do que realmente o que eu consigo ali, é o que a gente chama de contradomínio. Aí, se você tem dúvida nisso, eu recomendo voltar lá no vídeo de funções que a gente fez e falou isso sobre essa ideia de domínio, imagem e contradomínio.
Mas se você tem uma relação, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que em geral, vamos passar isso aqui, então em geral, quando a gente tem uma função f, a gente considera essa função sendo aplicada num conjunto que a gente escreve aqui, que é o domínio. Então, vamos fazer um desenho aqui como a gente fez antes. Está aqui um domínio. Num conjunto de pontos que não é talvez exatamente o conjunto das respostas. A gente considera algo um pouco maior, que é o que a gente chama de contradomínio. E aí a gente tem algo um pouco maior que esse conjunto aqui, que é o contradomínio. E aí o problema é que nesse conjunto aqui de pontos, vamos fazer um diagrama aqui que a gente chama de diagrama de Venn, pegar alguns pontos aqui, vamos fazer aqui com cores, pegar um dessa cor, um dessa outra cor e um dessa outra cor, e aí a função vai levar em coisas correspondentes aqui, ok? E aí, vamos lá, a função vai levar esse ponto dessa cor, nesse outro aqui, esse valor de x, isso aqui não quer dizer que é a mesma coisa, né? Mas só para ficar fácil a relação, ela vai relacionar esses pontos aqui, mas pode ser que no contradomínio você tenha outras coisas aqui, então vamos desenhar cores aqui um pouco diferentes aqui. Então tem esses outros valores aqui, que podem aparecer aqui, esse aqui não. Então, essas outras coisas que podem aparecer aqui, pode ser que você não tenha uma entrada correspondente lá no conjunto do domínio. Então, ou seja, o contradomínio, você vai ter as suas respostas, que é esses três primeiros pontos que eu desenhei aqui em cima, e tem outras coisas lá a mais que podem aparecer nessa ideia do contradomínio. Quando você considera apenas o conjunto da imagem, aí sim. E no caso, o que é essa ideia aqui? Então, quando o conjunto que a gente considera de possíveis respostas, no caso aqui o contradomínio, é igual à imagem, ou seja, não é o caso desse desenho que eu fiz aqui, que a ideia é que esses pontos aqui com essas cores diferentes aqui, eles não têm um correspondente lá no domínio. Então não é bem o caso aqui. Mas quando isso acontece, o domínio ele é igual à imagem da função, ou seja, isso é uma coisa que é um pouco difícil você pensar um pouco, porque a ideia de domínio é algo que você não tem como mudar. Você pode até, em geral, você considera o domínio da função como o maior conjunto possível que possa ser calculado aquela função, ou seja, o maior conjunto possível de entradas que eu consiga calcular aquela função, ou seja, que faz sentido eu considerar aquela relação, que essencialmente uma função é uma relação entre dois valores, no caso uma função real, entre dois números reais. E mais geralmente uma função também é uma relação. Mas enfim, o problema é que esse conjunto que ele vai levar lá, ou seja, esse conjunto de possíveis respostas, muitas vezes ele é difícil de você encontrar. Quando você considera uma função qualquer, pode ser que seja um problema difícil, em geral é bem mais difícil do que você encontrar o domínio de uma função, é você encontrar a imagem da função. Então, em geral, você está preocupado em analisar outras questões e você não tem interesse de analisar a fundo qual é a imagem de uma função. Okay? Então, você considera algo um pouco maior. Então, quando você tem interesse em fazer isso, verificar realmente quem é a imagem, se aquilo que você está considerando ali você colocou originalmente como contradomínio de fato é a imagem, e se isso acontecer, né, então, não, aquele conjunto que eu considerei como contradomínio de fato é o conjunto das respostas que eu obtenho para cada uma das entradas do domínio. Então, quando isso acontece, ou seja, o contradomínio é igual à imagem, então como eu disse, não é o caso do desenho que eu fiz aqui. Então dizemos, tem um outro nome especial para esse tipo de função, que a função é sobrejetiva ou
também a gente pode falar de sobrejetora. Ok? Então a gente tem esse nome aí especial. Isso é uma questão que é interessante porque é uma escolha que a gente faz. A gente pode simplesmente sempre restringir o contradomínio que a gente escreve lá como sendo a imagem, ok? Ou seja, a gente tira qualquer coisa extra ali que eu não precise, a princípio, de considerar, não só considerar as possíveis respostas, mas considerar de fato as respostas que eu obtenho a partir de entradas do domínio, ok? Então a gente diz que esse tipo de função, isso aqui já é uma condição um pouco mais fácil de você, quando está trabalhando num problema, você conseguir satisfazer isso. A questão de injetividade não, né? Aí é uma questão mais complicada, dependendo da expressão algébrica que a função esteja relacionada, não tem como assim você conseguir que ela seja injetiva em todo o domínio, mas a gente vai, como a gente vai ver aqui, muitas vezes dá para a gente considerar um pedaço um pouco menor do domínio, ou seja, um subconjunto do domínio, de forma que a função seja injetiva. Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso adiante. Eu escrevi função, né? Estava escrito função. Então isso aqui é função. Então, quando ela satisfaz, então, se a função é injetiva e sobrejetiva, então aqui essencialmente a dificuldade está muitas vezes em você verificar que ela é injetiva. De fato tem uma propriedade um pouco mais sólida. Se você perceber a ideia que a gente viu de função injetiva, que é levar respostas, entradas distintas em respostas distintas, ou se você tem a mesma resposta, você tem que ter a mesma entrada necessariamente para duas coisas lá. Então, quando ela satisfaz as duas coisas, ou seja, ela é injetiva e eu faço uma restrição, o contradomínio é só, de fato, as respostas que eu obtenho, e não possíveis respostas que talvez pode ser que você não obtenha, né? Como uma relação com alguma entrada lá do domínio. Quando você tem essas duas condições satisfeitas, então dizemos que... E a gente dá um nome especial a isso aqui, a função. Tantos nomes, né? Mas enfim, isso não complica muito. E os nomes aqui não são tão relevantes. O que é relevante, de fato, é a propriedade. Então dizemos que a função é bijetiva. Ok? Então a gente diz que uma função é objetiva quando ela satisfaz os dois conceitos que a gente acabou de ver, que é ser injetiva e ser sobrejetiva. E, neste caso, vamos escrever aqui, e neste caso, ou seja, a função, no caso da função ser bijetiva, f possui uma inversa. O que eu quero dizer com inversa não é você inverter a expressão algébrica, aquele número que há relacionado com a função f de x. Não é isso que eu quero dizer. Isso é inverter números. No caso, inverter funções é um conceito um pouco mais, enfim, complicado que a gente viu aqui. Então, isso aqui ela tem uma inversa e a gente denota essa função inversa por f na menos 1 de x. Como eu disse aqui, não veja isso aqui como uma relação inversa, ok? E não confunda isso com você inverter o número. Por exemplo, o número 2, qual é o inverso do número 2? É 1 meio. Qual é o inverso do número 3? 1 terço. Qual é o inverso do número 1 terço? 3. Ok? Não é a mesma ideia aqui. A gente usa o mesmo nome, mas aqui é um inverso de uma relação. Então pense no caminho entre dois pontos. O f vai levar o x no f de x e a função inversa vai fazer justamente o contrário, né? Vai levar aquela resposta que é f de x na entrada correspondente, que é o x, ok? E para que isso faça sentido, você chamar isso de função, ok? Essa relação ela ser chamada de função, é necessário que a função seja injetiva. A questão da sobrejetividade é que você possa garantir, ver quem é o domínio dessa função, né? Então, se você tem aqui, quando você tem uma função injetiva, e ela vai ter que levar coisas que estão no domínio, entradas que estão no domínio, na sua imagem. Então, de fato, aqui você percebeu que eu não considerei algo maior, estou considerando apenas a imagem. A inversa dela, no caso, assumindo aqui que ela
injetiva, ok? E aí, por que eu estou falando só injetiva? Porque quando eu considero aqui o contradomínio já a imagem, só a imagem, já satisfez aquela questão dela ser sobrejetiva, ok? Então, se ela for injetiva, essa função, a inversa aqui, ela vai levar nessa imagem. E só para não confundir, porque eu estou escrevendo imagem aqui, essa imagem aqui é da imagem da função f, ok? Não a imagem da inversa. No domínio da função f, ok? Essa é a questão da inversa, que é, enfim, justamente esse processo contrário. Então, no caso da função inversa, o domínio da inversa é a imagem da função. E a imagem da inversa é o domínio da função, ou seja, justamente esse caminho inverso que você faz, né? Faz a direção contrária, vamos dizer assim, vendo nesse sentido de direção. Então, uma das coisas que a gente vê, essa questão de ser injetiva, que eu deveria talvez ter mencionado isso anteriormente, é que é muito fácil muitas vezes você verificar graficamente quando uma função é injetiva ou não. Então, eu vou fazer um desenho aqui, um gráfico de uma curva qualquer. Então, vamos fazer uma curva aqui em azul, uma curva desse tipo. Então, por que uma função dessa, sem saber nem que expressão algébrica é essa função, como é que eu sei que essa curva aqui não representa uma função injetiva, ok? Primeiramente, porque ela representa uma função. Isso aqui tem outras videoaulas anteriores que você viu, você faz um teste da reta vertical, você traça várias retas verticais, imagina aqui e vê se vai cortar em apenas um ponto. Então, a ideia do teste da reta vertical é que uma reta vertical corresponde a um valor de x. E para cada valor de x, você tem que ter um único valor de f de x. Então, essa é a ideia. Se ele cortasse, se a reta não corta o gráfico, não tem problema. O problema é quando essa reta vertical, você traça, ela corta o gráfico em mais de um ponto. E aí, isso significaria o quê? Que para aquele valor de x, que corresponde àquela reta vertical x igual a uma constante, aquele valor, você teria duas respostas, porque está cortando o gráfico em dois valores ali. Então, por isso que não é uma função. No caso da ideia de função injetiva, a ideia que você tem é muito parecida. Só que, em vez de ser... você não quer que... A ideia de uma função é o seguinte: para cada entrada, você tem que ter apenas uma única resposta. No caso da ideia injetiva, é o seguinte: para cada resposta, você tem que ter apenas uma entrada. Okay? Então, é algo muito parecido, só que você está fazendo um caminho, de certa forma, inverso, né? Relacionado. Estou trocando aqui o que era entrada antes, virou resposta agora. Ou seja, para cada resposta, você pode pensar desse jeito: eu tenho apenas uma entrada que dá aquela resposta. Então, essencialmente, a resposta aqui é o que seria o eixo y, né? Os valores aqui de y, aqui o horizontal geral é x, aqui o vertical y. Então, a gente faz um teste. Eu quero as respostas são dadas por y igual a um certo valor, ok? Essas são as respostas e as entradas são x igual a um certo valor. Então, no caso, eu quero verificar que é injetiva, é que para cada resposta, então cada resposta corresponde a y igual a um valor, então, por exemplo, corresponde a uma reta horizontal aqui, que seria, eu traçar aqui nesse valor aqui, por exemplo, que eu estou traçando aqui, seria esse valor daqui de y, eu tenho essa reta aqui constante, e ele corta aqui o gráfico. Não cortar o gráfico não tem problema, simplesmente diz que aquele valor não faz parte da imagem. Se você traça uma reta horizontal e ele não corta o gráfico, é só isso. Você traçou um valor lá, um valor de y que não faz parte da imagem, ok? Mas ele cortar quer dizer o quê? Ele faz parte da imagem. No caso no caso de ser injetivo, é que você quer que corte em apenas um ponto, ou seja, tem apenas uma resposta lá, no caso aqui, para esse valor especificamente. Sim, de fato, tem apenas uma resposta aqui que corresponde, que é esse número aqui embaixo, que corresponde a essa resposta aqui. Tem apenas uma entrada, né, que corresponde a essa resposta. O problema é que tem alguns valores aqui, por exemplo, se eu traço uma outra reta aqui embaixo, vamos dizer isso aqui, essa minha reta está um pouco ruim, vamos usar uma régua aqui para ficar mais fácil traçar a minha reta. Ok, então eu vou traçar, agora ficou melhor. Então agora está uma reta bem feita. Então
Agora aqui esse valor é interessante que ele cortou aqui em 3 pontos, né? O que é que isso quer dizer? Tem algum problema com essa função? Não, só quer dizer o seguinte, que para essa resposta aqui, esse valor aqui correspondente de y, eu tenho 3 valores, 3 entradas distintas que dão a mesma resposta. Então essa função não é injetiva, ok? Isso aqui é o que chama o teste da reta horizontal, você fazer isso aqui. Então, se eu tenho já uma curva, então vamos desenhar uma outra curva aqui parecida. Vamos usar a minha reta de novo. Vamos traçar os eixos aqui bem feito agora. Ok? Esses são os meus eixos coordenados. Um pouco melhor do que antes. Ok? E agora eu vou traçar uma outra curva aqui. Vou traçar uma curva aqui. Agora eu vou usar essa cor. Que é bem parecido com uma curva de uma expressão algébrica bem parecida com a curva aqui da função y igual a x ao cubo, ok? Você traça a curva aí, f de x igual a x ao cubo, o gráfico é bem parecido com isso aqui. Mas enfim, ele também tem esse formato curva, etc. Mas se você traçar várias retas, aqui agora eu não vou usar a régua, porque eu vou fazer algo um pouco mais rápido. Mas enfim, eu traço vários valores aqui, de retas distintas, aqui em azul, eu percebo que eu corto o gráfico em no máximo um ponto. Como eu disse, não cortar o gráfico não tem problema, só quer dizer que o valor não faz parte da imagem. Nesse caso aqui, todos esses que eu tracei, essas retas horizontais, esse teste da reta horizontal, serve, como eu disse, para verificar se a função é injetiva ou não. E nesse caso, sim, ela é injetiva. Então, antes, só escrevendo aqui, essa função aqui não é, esse gráfico aqui que eu fiz aqui no caso em azul, ele não é injetiva. Ok? Só melhorar aqui um pouco. Injetiva. Ok? Já nesse caso aqui, que eu tracei, esse gráfico aqui, ele é uma função. É o gráfico, né, o que eu tracei aqui nessa cor aqui, essa curva, ele é um gráfico injetivo. Ele é injetivo. Ok? Então, isso aqui é um teste gráfico simples para você verificar quando uma função é injetiva, em particular, desde que você faça a restrição à função levando apenas pontos do domínio à imagem e ela ser injetiva, então você pode dizer que ela é bijetiva e aí ela tem o inverso, ok? Sempre lembre de fazer a restrição, como eu disse, no contradomínio só ao subconjunto ali do contradomínio, que é o que a gente chama de imagem, ok? Que são as respostas que você obtém. Então agora eu não falei nada sobre álgebra, né? Só falei de conceitos lógicos e falei um pouco de gráfico. Falei muito pouco de álgebra até agora, mas muitas vezes é comum perguntar para você encontrar que uma função de fato é injetiva. Então vamos ver alguns exemplos aqui e encontrar a sua inversa no caso, não só isso. Então vamos ver um exemplo. Primeiro eu vou ver um exemplo simples que eu falei para você aqui antes, que era funções de tipo linear, ax mais b. Então, sei lá, 2x menos 3, ok? Então, funções desse tipo sempre são injetivas e elas sempre são, também é possível você encontrar o inverso. No caso aqui não tem restrição nenhuma no domínio, porque eu domino todos os números, já para qualquer número real eu posso multiplicar por 2, depois subtrair 3. E a imagem também são todos os números reais, eu posso encontrar qualquer número real como sendo o produto de 2 vezes um outro número real, menos 3. Isso aqui é fácil resolver, inclusive a gente vai resolver aqui para encontrar a forma da sua inversa. Mas verificar que ela é injetiva não é complicado, então vou pegar aqui, vamos usar aquela primeira ideia lógica que a gente viu, então suponha que f de x1, que é a segunda na realidade, né, que eu tenho dois valores com a mesma resposta, ok? Ou seja, o que é que isso quer dizer aqui no caso? Que 2 vezes x1 menos 3 é a mesma coisa que 2 vezes x2 menos 3. Estou escrevendo, enfim, de forma distinta, né? X com índice 1, x com índice 2, só para denotar. A princípio são pontos diferentes, mas o que na realidade eu vou mostrar aqui é que eles são iguais. Então,
Se eu somo 3 dos dois lados, vai ficar com 2x1 igual a 2x2. Ok? Cancela esse menos 3 aí, né? Se eu somo 3, faço mais 3 dos dois lados, né? Da igualdade. E agora, se eu divido por 2 dos dois lados da igualdade, vai ficar x1 igual a x2. Então, o que eu acabei de mostrar aqui agora foi o seguinte, que se f de x1 é igual a f de x2, então, ou seja, se eu tenho dois valores com a mesma resposta, esses dois valores têm que ser iguais. Ou seja, o x1 tem que ser igual ao x2. E aí isso aqui implica que f é injetiva. Okay? Essa função ela é de fato injetiva. E aí é interessante encontrar agora como seria a sua inversa. Então, agora o que eu quero fazer é o seguinte. Então, o que a função f faz? Essa função aqui, f, ela vai levar, então vamos dizer, f, a gente já viu essa notação antes, ela leva um número x em 2 vezes x menos 3. Então, agora eu quero encontrar a sua inversa. Então, eu posso dizer, a inversa é a função que vai levar 2 vezes x menos 3 em x. Ok, de fato é verdade, mas eu não quero encontrar uma expressão para uma função calculada em 2 vezes x menos 3. Eu quero saber quanto ela é calculada, o valor dela calculado no número x, ok? Isso é um natural, você querer saber, entender o que é uma função, ela é calculada no número x, não a composição, aqui no caso seria uma composição f na menos 1 calculado em 2x menos 3. Enfim, então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vou chamar esse 2x menos 3 aqui de y, que é como você usa essas letras muitas vezes quando vai fazer o gráfico da função, né? Você vai encontrar ali os pares ordenados x, y, x no domínio e o y é a resposta correspondente que você tem na imagem, ok? Então, aqui ficou um pouco mais fácil porque eu escrevi agora f vai levar o x em y e o f na menos 1 ele vai fazer justamente o contrário, né? Ele vai levar o y no x. Não é bem assim que eu quero escrever, né? Porque eu quero relacionar com apenas uma variável, ou seja, eu queria relacionar da forma y sendo levado numa expressão algébrica que depende do y, ou você pode até usar a mesma letra, x, sendo levado numa expressão algébrica que depende do x. Então eu vou fazer essa troca aqui no caso. Então se o f de x é igual a 2x menos 3, isso aqui é o que eu chamei de y, agora eu quero fazer o contrário, ok? O que eu quero agora é o seguinte, então vou trocar aqui as letras. Então agora, para descobrir a sua inversa, para calcular, vamos dizer assim, descobrir aqui uma expressão algébrica para a sua inversa, o que a gente vai fazer é o seguinte, é fazer essa troca aqui inversa. Então eu tenho que o 2y menos 3 vai ser levado em x, ok? É essencialmente isso que a inversa vai fazer o processo inverso aqui, né, dessas coisas. Então, basicamente eu troquei a ordem das letras, algo bem simples, e aí vamos fazer aqui agora quem seria o valor de y, né? Então, aqui no caso, eu vou ter 2y, vou somar 3 dos dois lados, eu vou ficar com x mais 3 do lado direito. Então, cancelei o 3 e vou dividir por 2 agora, para encontrar qual seria a resposta correspondente do dado um x. A resposta correspondente para a inversa vai ser esse y aqui, que é x mais 3 dividido por 2. Então, portanto, a inversa dessa função, que é f de x igual a 2x menos 3, é o que? A notação f na menos 1 de x, que vai ser x mais 3 dividido por 2. Okay? E foi essa a resposta que eu vi que dá para o processo inverso. Okay? Foi exatamente esse o cálculo que eu fiz ali em cima. Tem algo interessante que é o seguinte, com relação a esse processo inverso. Perceba que a função f, o que é que ela faz? Né? Ela multiplica por 2, pega um número x, primeiro multiplica por 2, aquele número, e depois o resultado, né, 2 vezes x, subtrai 3. E a função inversa ela faz justamente o contrário, ou seja, perceba que tem uma ordem nas operações aqui, na função, né?
Ou seja, a função f vai primeiro multiplicar aquele número por 2, ok? É isso que você está fazendo, e depois subtrair 3. Perceba que é diferente se você trocar a ordem, né? Se você diz que subtrai 3 e depois o resultado você multiplica por 2, vai dar um outro número, ok? Faça essa conta, escolha um número qualquer e veja que de fato essas duas coisas são distintas. Então a ordem aqui das operações elas são importantes e os números também, né? O 2 e o 3. Então a função inversa, então a ordem da função era primeiro o quê? Fazer uma multiplicação e depois uma subtração. E a inversa ela vai fazer esse processo contrário. Então, em vez de ser primeiro a multiplicação, eu vou fazer. Não é que eu vou fazer primeiro a subtração, eu vou fazer primeiro uma soma, que é o oposto da subtração. Então, no caso da função, eu subtraí 3. Então, aqui no caso da função, eu vou somar 3. Okay? Então, primeiro eu vou pegar um número x e vou somar 3. E depois, agora, eu vou fazer o primeiro etapa que eu faço na outra função, que era multiplicar por 2. Só que agora eu vou fazer o inverso de multiplicar por 2, que é dividir por 2. Ok? Então, essa função aqui inversa, eu somo 3 e depois divido por 2, que é justamente o inverso de você multiplicar por 2 e depois subtrair 3. Então, é interessante pensar desse jeito. É um exemplo muito simples, assim, muito fácil de entender essa ideia. Por isso que é vantajoso você, no começo, trabalhar com exemplos simples como esse aqui. Isso funcionaria com qualquer função linear, ou seja, qualquer função do tipo ax mais b, cujo gráfico é uma reta, você sempre tem inversa. Então, eu vou fazer um outro exemplo agora, que é o seguinte, pegar uma função talvez um pouco mais complicada. Se eu pego essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, essa função não é injetiva. Foi o que eu disse antes, né? Um outro exemplo simples aqui, essa função não é injetiva, é muito fácil ver por quê. Porque eu tenho, basta você construir duas entradas, dá dois números que têm a mesma resposta. Então, como eu disse, você faz f calculado em menos 2, que é menos 2 ao quadrado, é 4. E se você calcula f em 2 também, que é 2 ao quadrado, também dá 4, né? Então, ou seja, eu tenho dois números distintos, aqui duas entradas distintas, que são menos 2 e 2, e tem a mesma resposta. Na realidade, tem uma infinidade de números aqui que você tem a mesma resposta, né? Qualquer número e o seu oposto vai ter a mesma resposta. O quadrado é igual, simplesmente porque menos 1 ao quadrado é 1, ok? Mas, enfim, essa função ela não é injetiva, então nem faz sentido aqui eu perguntar se ela tem inverso ou não, a expressão para sua inversa, porque ela não satisfaz uma condição necessária para que eu faça essa pergunta dela ter inverso ou não, que ela seja injetiva. Mas se eu faço uma restrição no domínio, ou seja, eu sei que aqui para valores eu dou um número qualquer, o seu oposto está lá, mas se eu considerar o sinal fixo, então, se eu considero essa função, então vamos escrever naquela anotação lá do domínio, o domínio dela sendo apenas os números não negativos, ou seja, esse intervalo aqui de 0 a infinito, aqui nos números reais. Essa função ela é injetiva, ok? Essa função ela é injetiva. Essa função que no caso aqui que vai levar o x em x eu coloco a mesma expressão aqui que eu tenho. E o motivo disso aqui é porque o que acontece se você tem dois números, no caso aqui eu estou considerando dois números que não são negativos, né? Então, dois números nesse intervalo aqui de 0 a infinito, ou seja, dois números não negativos. Então, x é maior ou igual que 0, x1 é maior ou igual que 0 e x2 também é maior ou igual que 0. E você tem que o quadrado deles são iguais, ou seja, x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Então, o que você tem disso daqui? Que, ou seja, aqui o que eu estou considerando? Duas entradas aqui. Não sei se são distintas ou não, mas são duas entradas. Estou dando letras distintas, né? x1 e x2, nomes distintos. E eu estou dizendo que a resposta é igual. Então, o que acontece? Em vez de trabalhar com essa expressão algébrica aqui, que é um pouco mais complicada, x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado, é a mesma coisa considerar, dizer que duas expressões algébricas são iguais, ou dois números são iguais, se a sua diferença é 0.
Então, vou escrever desse jeito aqui. Isso aqui é a mesma coisa que x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado ser zero. E é interessante porque... Vou escrever um zero melhor aqui. É zero. E é interessante porque isso aqui é justamente um dos produtos notáveis que a gente aprendeu, que chama diferença de dois quadrados. Então, diferença de dois quadrados aqui, que é a diferença do quadrado x1 e do quadrado x2. Isso aqui eu posso escrever como sendo x1 menos x2 vezes x1 mais x2. Que isso aqui é zero. Só que aqui está. Essa expressão aqui, x1 mais x2, a única chance dela ser zero é se ambos os números são zero. Então, como x1 é maior ou igual que zero e x2 também é maior ou igual que zero, não tem como eu somar os dois números e dar zero a menos que ambos sejam zero. O que eu estou querendo dizer? Se um deles é positivo e eu faço x1 mais x2, não tem como dar zero isso. Então, só tem como eu somar dois números e dar zero. No caso aqui, se no caso aqui eles têm o mesmo sinal, né? Se eles não forem zero, vai dar um número positivo. Então, isso não tem como ser zero. Eu estou falando isso porque eu tenho um produto aqui, no caso, dois números, que é x1 menos x2, a diferença deles e a soma dá zero. Então eu tenho o seguinte, que x1 mais x2 é maior ou igual que zero. E, além disso, eu posso afirmar que x1 mais x2 só é igual a zero. A única possibilidade é se o x1 é zero e o x2 é zero. Perceba que eu estou considerando aqui claro que isso não é válido para quaisquer números, né? Mas se eu sei que esses números não são negativos, isso aqui de fato é válido. E aí, no caso de ambos serem zero, isso aí resolveu o meu problema ali da injetividade, né? Porque eu disse que a resposta é igual, eu mostrei que os dois são iguais. Mas caso contrário, isso aqui não é zero. Então, essencialmente, a única possibilidade que resta para esse produto aqui de cima, vamos marcar esse produto aqui, ser zero, dá zero, é se os números, no caso aqui eu já descartei essa possibilidade do x1 mais x2 ser zero, ambos têm que ser zero. E no outro caso, então se agora, o que eu vi? Que se essa soma é zero, então ambos têm que ser zero. Então, se o outro caso, né? Agora, o outro caso é esses dois números, essa diferença aqui ser zero, mas isso aqui implicaria que eles têm que ser iguais. Ou seja, dois números com a diferença zero é que eles têm que ser iguais. Independente dos casos que eu tratei, no fim das contas o que eu mostrei foi que ambos têm que ser iguais. Então é interessante que foi importante aqui qual é a diferença no caso geral, né? Você dizer que dois números ao quadrado eles têm que ser igual? Não. A gente viu assim exemplos bem fáceis ali, o 2 e o menos 2 tem um quadrado igual, mas eles não são iguais. Mas a grande diferença que está aqui nessa coisa que a gente mostrou é que eu assumi que os dois números eles têm o mesmo sinal essencialmente, ou ambos são zero, ou um dos números é zero, ou é positivo no caso, ou seja, maior ou igual que zero. Eu não assumi aqui a possibilidade, como era o caso do 2 e do menos 2, que um é positivo e o outro é negativo. Isso está descartado aqui nesse caso. E está descartado por quê? Eu fiz uma restrição no domínio da função de forma que eu garantisse isso. Eu restringi o domínio. Se eu restringo o domínio da função, por exemplo, a todos os números que não são negativos, que é os números maiores ou iguais a zero, então a função ela é injetiva. E é fácil de ver isso também no gráfico. Quando você faz o gráfico, de novo, vamos fazer um gráfico aqui bem feito. Fazer os eixos coordenados aqui. Você faz o gráfico dessa função. É uma parábola, né? Mas se você faz o gráfico dela apenas para os valores não negativos, ou seja, só vou considerar o lado direito dessa parábola y igual a x ao quadrado. E aí, nesse caso, você vê, se você considera só esse lado, né, da parábola, se eu faço a parábola completa, né, seria simétrico, eu teria um outro pedaço aqui do lado, ao lado à esquerda do eixo y. No caso, como eu só estou considerando o domínio aqui, os valores que são maiores ou iguais que zero, eu só estou considerando esse pedaço aqui do eixo x, ok? Eu estou pintando aqui de amarelo. E se você faz o teste lá da reta
Vendo só esse pedaço, você faz o teste da reta horizontal, você traça retas horizontais aqui, de fato, só vai cortar em um ponto, né? O gráfico da função. Você vê também dessa forma que ele é injetivo. Quando você faz essa restrição no domínio, aí você considera só o domínio esse pedaço amarelo que eu desenhei, que eu pintei aqui do eixo X, ok? Claro, obviamente, se eu considerasse toda a parábola, ou seja, o domínio de todos os números reais, o lado esquerdo também não seria injetiva, né? Cortaria em 2 pontos, como a gente viu antes. Mas enfim, que eu quero a ideia desse exemplo aqui para ficar, a ideia é que você de fato consegue muitas vezes, mesmo uma expressão algébrica, uma função que tem uma expressão algébrica que não é injetiva, pode ser que você faça restrição no seu domínio para que ela seja injetiva. E não é única essa resposta, né? Eu considerei aqui números que não são negativos, eu poderia ter considerado também o lado esquerdo da parábola, que são os números com um domínio, os números que não são positivos, ou seja, os números menores ou iguais a zero, também funcionaria. Daria injetiva também, o gráfico seria o pedaço esquerdo aqui da parábola, né? A esquerda do eixo Y, também daria certo. Então, como eu poderia considerar qualquer subconjunto desses conjuntos aqui, por exemplo, se eu considerar um intervalo aqui de 1 a 2, ou seja, os números que são maiores do que 1 e menores do que 2, também a função é injetiva, essa função aqui, essa parábola, ok? E nesse caso aqui, é interessante você ver que é a inversa, né? E é algo fácil de ver. Eu vou fazer o gráfico aqui dessa sua inversa, aqui numa outra cor. É uma curva mais ou menos nesse formato aqui, que é a raiz quadrada. Então, a inversa aqui é essa curva y igual a raiz quadrada de x. Que é o inverso, né? O inverso, quem é o inverso do quadrado é a raiz quadrada, ok? Então, dessa curva aqui que eu fiz nessa outra cor, ok? Tracei aqui. Então, enfim. Tem algo interessante, inclusive, que eu vou falar sobre essa questão dos gráficos das funções, que você percebe aqui, pô, mas a curva é tão parecida, a curva das duas, eu só fiz de um lado diferente. É como se você tivesse girado, né? Ou você pode ver também como uma reflexão em torno de alguma coisa aí, o gráfico da função x ao quadrado, para eu ter o gráfico da função raiz quadrada de x. De fato existe uma relação dessa. O formato aí da curva é o mesmo, ok? Você só está rebatendo em torno de alguma coisa que a gente vai ver que é a reta y igual a x. Isso é muito fácil perceber pelaquela ideia original do que é a função inversa. Por que, que o gráfico da inversa é simplesmente a reflexão do gráfico da função original em torno da reta y igual a x. Isso é só direto pela definição da função inversa. Mas antes disso, enquanto a gente está falando aqui de formas algébricas, vamos falar aqui de mais um exemplo agora. Então, vou considerar essa função aqui, uma expressão algébrica bem comum. Então, vou considerar 2x menos 3 dividido por 4 menos 5x. E aqui no caso eu não vou mostrar que é injetivo, ok? Você pode mostrar isso. Mas meio que as contas que a gente vai fazer de fato mostra que essa função é injetiva, ok? Então, eu vou tentar descobrir isso, que ela é injetiva, já fazendo um cálculo que vai me dar não só a resposta que ela é injetiva, como também vai me dar uma expressão algébrica para sua inversa. Então, vai servir os dois propósitos aí, vamos dizer, que a gente quer. Ver se é injetiva e dar uma expressão algébrica para sua inversa. Então, o que eu quero saber? Será que quando eu considero uma resposta, eu tenho apenas uma entrada? Então, vamos considerar desse jeito. Eu vou trocar as letras que eu vou usar, como a gente fez antes, para encontrar a resposta, expressão algébrica para a função inversa, naquele primeiro exemplo. O que eu chamei de x, eu vou chamar de y. E o que antes era o y, que no caso é a resposta aqui, eu vou chamar de x, ok? Por que eu quero fazer isso? Porque, como eu disse, em geral, mesmo para a função inversa, você considera a função levando x em alguma coisa. Isso é a letra padrão, né, que a gente usa em matemática para várias coisas, em especial no caso de funções. O x é algo que está no domínio e o y é algo que está na imagem. Então, no caso da inversa, eu vou trocar aqui, né? Isso aqui é o x agora. Então, vamos fazer aqui a conta da inversa. Igual a 2y menos 3 dividido por 4
menos 5y. Esse y que eu estou escrevendo aqui no caso, ele é a imagem da inversa, e o x é o domínio, é algo que está no domínio da inversa, é a entrada, né? E o y é a resposta. E a inversa você faz justamente esse processo contrário. Então, vamos ver aqui o que acontece, qual é a resposta que vai dar aqui, né? Então, eu quero encontrar o valor de y, né? Para satisfazer essa equação aqui. Então, eu tenho aqui uma fração, uma coisa natural, e você se livrar desse denominador aqui, que é 4 menos 5y. Para fazer isso, você multiplica tudo por 4 menos 5y. Por que multiplica tudo? Porque você não quer alterar a igualdade, né? O que você faz de um lado da equação, que é o problema aqui, o lado direito, você faz do lado esquerdo também, para que permaneça a igualdade. Então, você multiplica tudo por 4 menos 5y, e daí você vai ter x vezes 4 menos 5y. Isso aqui vai dar 2y menos 3. De novo, como eu falei em outros vídeos, uma coisa que é relevante é você pausar o vídeo, especial se o vídeo está um pouco longo, como esse. Você pausar o vídeo e tentar fazer essas contas aqui. Então, esse é um bom momento, por exemplo, você pausar e fazer as contas e ver se você vai chegar na mesma resposta que eu vou chegar. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou multiplicar tudo aqui por x. Então, eu vou ter 4x menos 5xy igual a 2y menos 3. Como eu disse antes, o objetivo usei a distributividade aqui, quando eu multipliquei o x por essa expressão 4 menos 5y. O objetivo é você encontrar o valor de y, ou seja, resolver para a variável y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou trocar a ordem dessa igualdade primeiro, eu vou colocar aqui 2y menos 3, tanto faz, né? Eu vou escrever 2y menos 3 igual a 4x menos 5xy. Só troquei a ordem aqui da igualdade, mas enfim, a mesma coisa, ok? Só estou fazendo isso para colocar todo y. Você quer em geral a variável que você resolve, você coloca ela do lado esquerdo da igualdade, né? E a resposta vai ficar do lado direito. Então eu vou colocar o que é relacionado com o que eu quero resolver, que é o y, vou colocar do lado esquerdo da igualdade e tudo que não for relacionado a y do lado direito. Então, para isso, eu vou somar o 5y mais x. Então, vai ficar 2y mais 5xy, no caso 5xy, né? Que eu quero colocar tudo que tem y desse lado. Então, menos 3 igual a 4x. E tudo que não tem y, eu quero colocar do lado direito, ok? No caso, esse menos 3 aqui, né? Tá atrapalhando, eu vou somar 3. Então, somo 3 dos dois lados, daí vai ficar 2y mais 5xy igual a 4x mais 3. E agora vem uma dúvida, como é que eu resolvo para y? Perceba que o y aqui ele é um fator comum dessa expressão que aparece aqui, que é 2y mais 5xy. Isso aqui você pode escrever como sendo o inverso da distributividade, né? Como y vezes 2 mais 5x. Ok? E aí, finalmente, agora ficou fácil de resolver para y, né? Porque aí basta agora você dividir tudo por essa expressão que é 2x mais 5. 2 mais 5x. Então, vai ficar 4x mais 3 dividido por 2 mais 5x. Então, o que eu encontrei pensando no meu problema original? O que eu queria saber? Será que se eu desse uma resposta a y, eu tinha apenas um valor x que eu cheguei lá? Então, sim, de fato, e essa resposta aí, o único valor a resposta y que eu tenho, ela está relacionada, ela vai ser, no caso 5x, né? 2 mais 5x. Eu tenho uma expressão algébrica para ela. Para eu obter uma certa resposta lá a y, basta eu calcular aqui em 4y mais 3 dividido por 2 mais 5y. Se eu chamo a resposta, né, de y, no caso aqui eu estou chamando a resposta de x, porque eu quero uma expressão algébrica para a inversa. Então, em geral, eu chamo coisas que estão no domínio de x e não de y, ok? Então, mas aqui, essencialmente, eu mostrei que sim, que ela é injetiva, ok? Para cada resposta você tem uma única entrada, e eu achei uma fórmula para a entrada, né? Dado uma resposta, o valor da entrada tem que ser isso aqui. Então, o que eu achei aqui? Que para cada entrada, eu tenho essa função, essa expressão aqui, que é a função inversa. Para cada entrada, resposta, no caso da função, se eu chamar de x, que é a entrada da inversa, ok?
eu tenho uma única entrada, vendo como uma função, que é a resposta da inversa. Então perceba se parece um pouco confuso, né, que eu estou invertendo entrada com resposta, etc. Mas de fato é confuso quando você tem um problema inverso, né? Em geral, o que é a grande diferença de um problema inverso com um problema direto? Um problema direto, você faz uma pergunta e você quer saber a resposta. Qual é o seu nome? Você diz, meu nome é José, João, alguma coisa. E aí você pergunta, se eu digo que a resposta para a pergunta é José, João, não sei o que, você tem que imaginar qual foi a pergunta. Então, nesse caso é simples, né? Perguntou, qual é o seu nome, ok? Mas dependendo da resposta, fica bastante difícil você descobrir qual pergunta a pessoa fez para descobrir, para ter aquela resposta. Muitas vezes isso não é único, ou seja, isso não é injetivo, mas às vezes é, ok? Então, enfim, é interessante essa questão lógica da inversa, é confusa, dá um nó na cabeça da gente às vezes, mas é algo simples. Então, o que eu falei finalmente aqui, que eu vou concluir, que era aquela questão do gráfico, ok? Eu vou ver essa ideia aqui num desenho aqui, vou fazer um desenho aqui. Vamos fazer os eixos coordenados primeiro. Ok? Então, é o seguinte, quando você tem uma função, então vamos fazer um gráfico aqui de uma função qualquer injetiva. Vamos fazer parecido com aquele gráfico que a gente fez lá. Esse gráfico aqui, y igual a x. O que acontece com essa função? É que quando eu dou esse valor aqui, o que é isso aqui? Vamos chamar isso aqui de... essa entrada aqui de... esse ponto aqui. Para essa entrada x, eu tenho essa resposta aqui que eu vou chamar de y. Então eu tenho esse par ordenado e o gráfico é justamente esse conjunto aqui desse par ordenado que forma essa curva aqui nesse caso, desses pares x, y, ok? Então, y, enfim, fiz algo errado aqui, né? Y igual a x, não é? Y, aqui é y igual a... y igual a x é uma reta, né? Y igual a... vamos fazer da mesma cor. Aqui era y igual a f de x, ok? Então, o que acontece com a inversa? Ela faz justamente o contrário aqui. Então, com o x aqui eu tenho esse valor de y, ela faz aqui, ela vai pegar esse x aqui, no caso, vamos fazer de outra cor. Deixa eu apagar aqui esse meu y que ficou um pouco grande. Vou colocar o y aqui, vou fazer de outra cor. Ele vai levar algo mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui seria o meu correspondente aqui de x, né? Aqui eu estou usando a mesma letra para dar esse valor. O verde aqui, o x que está aqui embaixo é o mesmo tamanho que está aqui em cima. Ele vai levar em algo, está mais ou menos aqui, nesse y. Esse aqui seria a função inversa. Então aqui é o ponto com coordenadas y, x, ok? Então a função levou x em y, a inversa vai levar o y em x. Ou seja, se a função levou 1 em 2, a inversa vai levar 2 em 1, ok? E essencialmente essa troca que você faz aqui é uma reflexão. Vamos fazer aqui de novo, usar essa minha reta aqui. Vou ver 45 graus aqui. Então isso aqui é uma reflexão em torno dessa reta aqui, que é a reta y igual a x. Aqui é a reta, aqui era o que eu queria escrever antes. Y igual a x. Então, aqui o meu desenho não está muito perfeito, essa reflexão, esse tamanhozinho aqui, ou seja, esse verdezinho aqui, é como se eu visse no espelho, né? Esse verdezinho aqui eu vejo no espelho aqui do outro lado e deu isso aqui. Então, eu faço essa reflexão desses pontos aqui que estão aqui no gráfico, eu rebato ele para o outro lado aqui, de forma equidistante, né? De forma simétrica. Essa é a reflexão desse gráfico em torno da reta y igual a x. Então, eu fiz aqui o gráfico em azul, vamos fazer o resto do gráfico em vermelho. Se eu faço essa reflexão aqui, ou seja, eu vou ter algo aqui, assim, mais ou menos, né? Batendo aqui e vindo para cá, assim. Se eu reflito aqui essa curva
azul, ficou essa curva aqui em cima de outra cor, que eu fiz o desenho aqui agora, e aqui seria a inversa, essa curva aqui dessa cor é a inversa, seria o y, o azul lá que eu fiz, né, o y igual a f de x, e essa da outra cor aqui seria o y igual a inversa de f de x, ok? Essa era a última coisa que eu ia falar, mas só para concluir, vamos fazer uma implementação agora, algo bem simples dessa ideia aqui, usando um software que eu coloquei já lá na página do curso para vocês usarem. É um software gratuito, então aqui eu estou usando um tablet, eu vou usar o aplicativo para fazer esses gráficos. Se eu só lembrar que a equação aqui que eu vou usar algo, não vou usar, enfim, outra coisa aqui qualquer. Vamos ver essa ideia aqui, como é que a gente faria isso usando esse aplicativo que é o Desmos, ok? Então vamos escrever aqui uma equação parecida com o que a gente fez lá. Eu vou fazer y igual a, vamos dizer, vou colocar um parênteses, 2x menos 5. E aí deu uma reta, né? Mas eu vou fazer uma função aqui racional. Eu vou fazer 2x menos 5 dividido por 7 menos 3x. E aí deu essa hipérbole aí. Ok. E agora como é que você faz a inversa? Vou só trocar aqui a ordem dessas coisas que apareceu antes. Vou fazer a inversa dessa hipérbole aqui, dessa função. De fato é interessante você ver aqui o teste da reta horizontal, e de fato ela é uma função injetiva. Você, quando aprender cálculo, vai ver algumas ideias daqui que a gente chama de assíntotas, que tem relacionado com esse gráfico, mas enfim. Eu vou fazer agora o gráfico da inversa e eu vou simplesmente trocar a ordem das coisas. Aqui eu escrevi y igual ao que depende de x, então na inversa o que a gente fazia? A gente faz x igual, e agora vai aparecer em azul o gráfico da minha inversa, ok? Eu vou fazer x igual, no caso ele era 2x menos 5, eu vou fazer 2y menos 5, ok? E aí dividido por 7 menos, no caso agora 3y. E aí deu essa outra hipérbole aí. E é interessante, vamos só fazer o gráfico da reta y igual a x para ver aí a reflexão. E aí você está vendo essa reta aqui, né? Cortando aqui, essa aqui que eu estou marcando agora, y igual a x. E aí você vê que um gráfico aqui, o que está em azul e o que está na outra cor, justamente eles estão refletidos, tá? Um rebatido aí em torno, você está refletindo em torno, ou seja, essa reta aqui, y igual a x, funciona como se fosse um espelho, né? Você rebateu o gráfico da função aqui no espelho, você teve esse outro gráfico azul. Você rebateu o gráfico da inversa, vice-versa, você voltou para a sua função original. Então é interessante e eu recomendo o uso desse software aqui, que é gratuito, essa página Desmos, e também tem lá no... você pode tanto fazer, tem o download do aplicativo, que é o que eu estou usando aqui, o aplicativo do Desmos, né? Mas enfim, é interessante usar, eu já coloquei o link na página do curso e recomendo que vocês utilizem isso, ok? Obrigado.